Oi, gente, bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de história, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar mais sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam assistir a aula com calma e ter um bom rendimento. E também pegue seus materiais didáticos e seus materiais normais de sala de aula, como caderno, caneta, lápis. E também pegue o material didático, que é o livro, para poder acompanhar a aula, ele servir como base durante o vídeo. E hoje o nosso assunto é a Revolução Francesa. Só a introdução, só o comecinho do que foi a Revolução Francesa. Nós vamos continuar essa aula no próximo vídeo, certo? Então hoje é a Revolução Francesa e é voltada para o 8º ano. Inicialmente, quando a gente vai estudar um acontecimento histórico como foi a Revolução Francesa, e como eu já havia dito, revolução é uma mudança drástica na sociedade, então trouxe mudanças significativas para a sociedade francesa daquele período, que tem marcas até os dias de hoje. É importante nós sabermos o que estava acontecendo juntamente com aquele momento, com aquela revolução, o que é que ocorreu, o que é que motivou, certo? Então, o contexto histórico são uma reunião de acontecimentos que ocorreram ali no mesmo período da Revolução Francesa. Eu pontuei alguns. Crise no sistema de absolutismo monárquico. Naquele período, a França, ela ainda estava utilizando como método político, como sistema político, o absolutismo monárquico, que o poder todo, o poder econômico, social, o poder político, todos eram nas mãos de uma pessoa, do rei. Ele tinha poder absoluto sobre tudo, certo? E nesse período estava em crise, as pessoas estavam começando a questionar, porque só ele manda, porque só ele tem o controle total, certo? Também vamos ver outros motivos. Sistema econômico baseado no mercantilismo. O mercantilismo é aquilo, era esse sistema mercantilismo entre as colônias e os países que recebem o dinheiro da colônia, mercantilismo. Foi a primeira forma de capitalismo, né, em forma de sistema econômico, certo? E o dinheiro, todo esse sistema era totalmente controlado pelo rei do sistema absolutismo monárquico. Altos impostos e tributos. Esse altos impostos e tributos sempre é um grande problema e um motivo das revoluções, certo? Desigualdade social, a gente vai ver daqui mais para frente o que está relacionado com essa desigualdade social. Mas lembrando, a definição de desigualdade social é quando eu tenho uma riqueza nas mãos de poucas pessoas, quando eu tenho maior parte da população passando fome, enquanto a outra pequena parte da população retém em suas mãos a maior parte do dinheiro daquele país. Crise econômica, certo? Urbanização. A França naquele período, sua maior parte era rural. Só que por conta de uma crise oriunda ali de uma plantação que não deu certo, a maior parte 80% em média do pessoal que estava no rural teve que ir para as cidades para trabalhar nas indústrias. E com isso ocorreu esse processo de urbanização, essa saída do campo para as cidades, certo? Atrás de emprego nas indústrias. E o iluminismo. O iluminismo era um conjunto de ideias. Iluminismo traz a ideia de luz. Era como se fosse as características do iluminismo. Pensamentos relacionados à razão. Deixar agora mais a fé de lado e seguir mais a razão. O antropocentrismo, o homem no centro, certo? Então, os pensamentos iluministas estavam muito fortes nesse período. Aqui, naquele período, a sociedade era dividida da seguinte forma. Eu poderia definir sociedade estamental, era dividida em estados. O primeiro estado era o clero, que é a igreja, certo? Os componentes da igreja. Era o primeiro estado e o que tinha mais poderes, certo? Eles tinham terras, cargos. E o segundo estado era a nobreza, os nobres, reis e a sua família. O clero e o estado e a nobreza, eles eram privilegiados, pois eles tinham a maior quantidade de terras em suas mãos, os cargos políticos mais poderosos eram em suas mãos, e além de privilégios fiscais, não pagar imposto, entre outros. E o terceiro estado está a burguesia, os camponeses, e eles tinham obrigações e impostos, eles que mantinham o reino, certo?
Então, são 3 estados, sendo o primeiro e o segundo extremamente privilegiado e o terceiro não requer nenhum privilégio. As causas dessa revolução. Eu tenho uma forte pressão do terceiro estado. O terceiro estado, como eu havia falado, era composto pelos burgueses e camponeses. Eles estavam pressionando para que ocorresse uma revolução, para que houvesse mudanças significativas na política, na parte social, na parte cultural, em toda a sociedade, para que eles pudessem começar a ter vez e voz, certo? Desgaste do antigo regime. O pessoal estava criticando muito disso, do sistema absolutismo monárquico, disso de uma pessoa só controlar tudo. Eles queriam que o poder fosse dividido, que todo mundo pudesse ter vez, ter voz, ter sua opinião levada a sério. E no sistema monárquico absolutista não tem isso. É o rei e pronto. Crise social por conta do apoio à independência dos Estados Unidos. A França, mesmo não podendo, apoiou a independência dos Estados Unidos, gastou algum certo dinheiro e a população dizia: a gente aqui não está numa condição muito boa e de vez de ajudar nós, vai ajudar outro país. Então ficou esse questionamento trazendo uma crise social. Apoio da burguesia para a instalação de uma república. A burguesia teve uma forte pressão, uma forte presença ali nesses movimentos contra o sistema absolutista, a favor da revolução, porque ele era uma classe que queria ter mais liberdade econômica. E no sistema de absolutismo monárquico, onde o rei manda em tudo, principalmente na parte econômica, onde ele controla o sistema mercantilista, os burgueses não tinham liberdade econômica para poder crescer seus lucros, crescer os seus mercados, crescer suas relações internacionais. Então, por isso que a burguesia, essa classe social, ela foi extremamente presente nos movimentos contra o sistema absolutista e principalmente para essas mudanças que poderiam privilegiar eles. Eles poderiam começar a ganhar poder dentro da sociedade, poderiam começar a aumentar os seus negócios. Altos gastos da coroa francesa. Mesmo havendo crise financeira, crise social, a coroa francesa gastava demais. Ela luxava com objetos, com banquetes extraordinários, enquanto a maior parte da população passava fome. Aquilo fez com que a maior parte da população, os camponeses, ficassem extremamente indignados, queriam que aquilo acabasse, que eles começassem a pagar pelo que estavam fazendo, que não era justo, certo? Outras causas, indicações de pessoas de confiança ao rei, ao parlamento. O parlamento, ele é para ser a parte executiva do país. Nesse caso não, porque é um sistema absolutista, o rei manda em tudo. Porém, ele estava começando a criar ali um pouquinho de poder, um pouquinho de privilégios. Só que o que é que ocorria? Os cargos políticos mais elevados do parlamento eram indicações do rei, dos reis e da nobreza e do clero. Então eles colocavam pessoas de confiança que iam ser marionetes deles, iam fazer o que eles quisessem. Então o parlamento acabava perdendo o seu sentido. E essas indicações foram totalmente repudiadas pelo terceiro estado, que eram os burgueses e os camponeses. Uma pressão do parlamento, o parlamento estava querendo se opor ao rei, queria poder ter sua autonomia. Uma reforma e igualdade de impostos para a sociedade francesa. Essa reforma foi dita pelo terceiro estado. Eles queriam que os impostos fossem pagos igualmente, tanto pela primeira classe, como segunda, como terceira. Como eu havia falado, a primeira e a segunda classe tinham privilégios, e a terceira classe, ela falou essa reforma, sugeriu de uma igualdade de impostos para ter uma sociedade justa, porém foi extremamente repudiada pelo clero e pela nobreza, que eles não queriam pagar os mesmos impostos da terceira classe. A coroa francesa não concordou com a instalação dos Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Eram reuniões legislativas, onde o primeiro, o segundo e o terceiro estado se reuniam alguns representantes deles, para eles discutirem ideias, reivindicações, entre outros.
Porém, o terceiro estado ele tinha grande quantidade de pessoas representando. E o que é que ocorria? O voto não era por cabeça, por cidadão, era por estado. Então, o primeiro e o segundo estado, por ser privilegiados e ter privilégios ali iguais, eles votavam juntos. E o terceiro estado acabava com seu voto sozinho e não tinha vez e voz. Então, o que é que eles queriam? Uma mudança que não fosse votos por estado, e sim votos por cabeça. Isso teve ali mexeu um pouco com a nobreza e o clero, que não concordou com isso. Agora, gente, essa aqui foi só uma introdução do que foi a Revolução Francesa, como eu havia falado, porque a continuação é na próxima aula. Agora, um exercício de fixação, certo? A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França com o golpe de 18 de Brumário. Esse acontecimento foi influenciado pelos ideais do... Tia, a gente não falou sobre Napoleão Bonaparte, mas eu botei essa questão por quê? Porque aqui a gente está falando dos movimentos que influenciaram a Revolução Francesa. Eu falo dele no começo. Então, qual é o movimento que estava desde o início junto e persistindo ali com o pessoal que estava fazendo a Revolução Francesa? Qual o movimento presente? Romantismo eu não falei, desses aqui só poderia ser a letra B, o iluminismo, foi o único que eu citei. Então, nesse exercício, a resposta é o item B. Outro exercício, certo? Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social. O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais. Item A, uma assembleia convocada em momento de crise que reuniu os representantes dos 3 estados para debater soluções. Então, aqui no item A, a gente já vê a definição de Estados Gerais, então a resposta é o item A. Antes da gente encerrar nossa aula, alguns lembretes. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, escolapequenospassos.com.br, ou o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Lembrando de acompanharem a agenda digital no aplicativo da escola, lá no Play Store, Escola Pequenos Passos, pois as atividades serão cobradas e corrigidas. Até a próxima aula!